vamos dar continuidade às nossas videoaulas sobre tomografia computadorizada e, nessa oportunidade, vamos falar sobre a formação da imagem por meio do campo de visão, também identificando a presença dos pixels e dos voxels na formação dessa imagem. O que é o campo de visão? É especificamente a observação pelo biomédico do monitor do computador e da imagem tomográfica sendo reproduzida nesse monitor. Nós vamos chamar campo de visão a visibilidade dessa imagem e nós vamos chamar de matriz a composição dessa imagem, que ela é feita pela presença dos pixels e voxels que estruturam essa imagem. Essa área específica está na unidade de console, aonde o biomédico fica operacionalizando a imagem e fazendo as suas devidas reconstruções. A matriz é a formação, então, da quantidade de pixels de forma horizontal e vertical, organizando uma imagem tomográfica. Os pixels são a menor imagem planar da imagem tomográfica. E os voxels? O voxel é o menor ponto tridimensional da imagem, aquela que dá a configuração da espessura e a possibilidade da reconstrução em 3D da imagem tomográfica. Quando nós observamos, então, uma imagem tomográfica, nós estamos vendo, então, a formação do campo de visão e da matriz feita numa escala entre 200 a 300 tonalidades de cinza. É diferente, por exemplo, de celulares e televisores, que são pixels coloridos. Na tomografia e também nos raios-x digital, o que nós vemos é pixels sendo feito com as colorações nessas escalas, entre tonalidades de branco e preto, garantindo essa divisão entre 200 a 300 tonalidades de cinza. E tanto os pixels quanto os voxels vão compor a formação dessa imagem. Lembrando que os pixels são a formação planar, os pontos que vão caracterizar a formação bidimensional da imagem. Agora, o voxel caracteriza a terceira dimensão, ou seja, a possibilidade da espessura, da textura do tecido. Quando nós temos, então, uma imagem planar associada a uma imagem tridimensional, nós vamos sempre lembrar que tudo aquilo que passou pelo tecido ou foi atenuado será analisado por aquela escala de Hounsfield que nós vimos em um vídeo anterior. Dentro da escala de Hounsfield, você tem uma análise numérica da atenuação dos tecidos mais densos ou menos densos. E os pixels são pintados exatamente com essa coloração mais branca ou mais escura, de acordo com a densidade daquele tecido e a interação de atenuação. E os voxels vão caracterizar a textura, a espessura daquele tecido. E a matriz, onde é confeccionada aquela imagem, ela pode ter uma quantidade de pixels maior ou menor, de acordo com a modernidade em que o monitor e o próprio computador estão estabelecidos pelo próprio fabricante. Então, nós temos 4 tipos de matrizes e, consequentemente, uma imagem tomográfica organizada. Então, matrizes de 64 por 64, ou seja, 64 pixels na horizontal por 64 pixels na vertical, 256 por 256, 512 por 512, 1024 por 1024. Quanto maior a quantidade de pixels, melhor a resolução da imagem e, consequentemente, melhor o campo de visão, que é identificado em inglês com a sigla FOV, ou Field of View. Uma das possibilidades que a tomografia faz é fazer com que esse campo de visão possa ser menor ou maior. E isso caracteriza uma imagem mais aproximada ou mais afastada daquela região a ser avaliada. Veja só, nós temos um FOV aqui de 40 centímetros e um FOV aproximado menor de 16 centímetros. Ou seja, essa aproximação ela é caracterizada como uma espécie de zoom, numa linguagem mais popular.
E esse zoom possibilitou a visibilidade de um tumor periférico na região pulmonar, vista nesse campo de visão maior e mais realçada nesse campo de visão menor. Da mesma forma, um outro exemplo, uma análise tomográfica da região abdominal. Veja que esse é um campo de visão maior e aqui eu tenho um FOV menor, deixando mais realçado a imagem de uma patologia renal, um rim com alguma alteração anatômica, por exemplo, pela presença de cistos. Então, nós temos a imagem tomográfica, a matriz, que é a formação entre pixels na horizontal e vertical, e a própria reconstrução da imagem em função dos voxels que caracterizarão a textura e a espessura daquele tecido, dando a possibilidade, então, da análise tridimensional na tomografia computadorizada, como é as reconstruções em 3D. Espero ter ajudado. Nós vamos avançar nas nossas aulas e nossas videoaulas como forma de complementação do estudo de vocês. Um grande abraço e até a próxima videoaula.